E aí pessoal, aqui é o engenheiro Josias Martins da Bobsen P&D. O vídeo de hoje ele será de eletrônica mixer digital, porém ele poderia também entrar como eletrônica de potência. Nós vamos tratar hoje sobre o LM2596T, que é basicamente um conversor DC-DC do tipo step-down. Este elemento ele atua como um regulador de tensão do estilo fonte chaveada, ou seja, ele não é um regulador de tensão linear como o 7805, reduzindo assim a dissipação térmica e aumentando a eficiência para a regulação de tensão. Vamos dar uma rápida analisada neste elemento para ver como ele funciona e vamos demonstrar a sua aplicação básica em um circuito. Não se esquece de deixar o seu like e assinar o canal para receber notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre o LM2596, que ele é basicamente um conversor DC-DC do tipo step-down, sendo um regulador de tensão do tipo chaveado. Então podemos dizer que ele é basicamente uma fonte chaveada, só que ao invés de ele efetuar a conversão de corrente AC para DC, ele faz a conversão de DC para DC, efetuando aí a transformação do sinal DC que você tem na entrada para um sinal pulsado em frequência, novamente depois convertendo-o para um sinal DC. Então, quais são as características do LM2596? Nós temos deste modelo aqui, um modelo de 3.3 volts, modelo de 5 e o de 12, que são aqueles com a tensão fixa. Mas também nós temos um modelo que você pode ajustar a tensão. E este modelo, que é o modelo ADJ, vai de 1.2 até aproximadamente 37 volts, aí com uma precisão de 4%, ok? Então o que acontece, pessoal? Esse conversor aqui DC-DC, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter uma tensão contínua na sua entrada, certo? E ele vai criar um PWM. Um PWM com uma frequência de 150 kHz, de acordo aqui com o datasheet dele. Então, relembrando o nosso vídeo da semana passada sobre o PWM, nós temos ali a variação do Duty Cycle para a geração de um sinal na saída, que será uma tensão efetiva. Então, o que acontece? Se nós temos um modelo de 5 volts, nós vamos ter uma tensão na entrada aqui, que pode ser qualquer coisa acima de 5 volts até a tensão limite desse elemento aqui, que é 24 volts. Então nós podemos ter uma entrada de 5 volts até a tensão limite desse elemento. Podemos dar uma olhadinha aqui embaixo no datasheet qual é, mas se eu bem me lembro é de 24 volts. Vamos ver. Aqui, ó. A entrada dele é 45 na realidade. Então nós podemos ter aqui na entrada, certo pessoal, de 5 até 45 volts para o 2596-5, ok? Então o que acontece? Nós temos DC aqui na entrada. Esse cara aqui, ele vai criar um sinal com 150 kHz de frequência. E este sinal vai variar o Duty Cycle para ajustar a tensão do regulador, no caso 5 volts. Então o Duty Cycle irá variar conforme a tensão de entrada, o pico de tensão da entrada. O que vai fazer aqui então a mágica, né, pessoal, é essa conversão de um sinal DC para um sinal pulsado com um Duty Cycle variável. Aí nós temos aqui um diodo 5824, que é um Zener, que vai ser utilizado para a filtragem da reativa, né? Por quê? Porque nós temos um filtro aqui na saída, nós temos um filtro RL, que é composto por um indutor e um capacitor. O que acontece? O indutor, quando ele está carregando, ele funciona como um circuito aberto. E depois que ele está carregado, ele é um curto. Afinal de contas, ele é uma bobina, né? Ele é um fio enrolado. Quando o campo magnético dele está formado, ele funciona como um fio, transmitindo a tensão de um lado para o outro. Enquanto o capacitor é o contrário. O capacitor ele atua como um circuito fechado, né, como um curto quando ele está descarregado, e ele vai aumentando a sua resistência interna, por assim dizer, né, botar bem entre aspas aqui, até o infinito quando ele está carregado. Então, quando ele estiver carregado, ele é um circuito aberto, pronto para descarregar, né, as suas cargas na rede.
Então nós temos aqui dois elementos que trabalham de forma contrária. Esse daqui, o indutor, então, ele é um circuito fechado, ele é um curto quando ele está carregado, enquanto o capacitor ele é um curto apenas quando está descarregado. O que acontece? Nós temos aqui um sinal pulsado em 150 kHz. Então quando temos o pico da tensão aqui, esse indutor ele precisa carregar até que ele transmita tensão para o outro lado. Ele vai transmitir a tensão para o outro lado somente quando ele estiver carregado, quando atingiu o pico. Deste modo, o capacitor ele está devolvendo energia, devolvendo cargas para o circuito. Assim, eles atuam como um filtro. Enquanto um está bloqueando a passagem do sinal do pico de tensão para o outro lado e amenizando este pico, o outro está proporcionando cargas para manter o circuito num nível estável. Observem que nós temos uma malha de realimentação entrando no pino número 4 aqui do LM2596, que é pega após o indutor, né, bem no nó entre o indutor e o capacitor, bem no ponto onde nós já temos o sinal filtrado. Certo? Então, a gente consegue verificar se a tensão aqui é realmente 5 volts e o LM2596 consegue efetuar o ajuste do seu PWM, né, do Duty Cycle, de modo a compensar perdas que possam ocorrer aqui devido ao aumento de carga no circuito. Afinal de contas, se nós temos uma corrente maior dentro do circuito, a tendência é uma queda de tensão no mesmo, que precisa ser compensada pelo LM2596. E este diodo aqui ele serve para a filtragem, uma vez que nós temos um indutor, né? E o indutor ele joga reatância indutiva na rede, o que acaba gerando spikes de tensão que são danosos ao circuito como um todo. Então esse diodo aqui ele serve justamente para efetuar esta filtragem. Vocês podem utilizar um N5824 ou até mesmo o 5817, que é o que eu estou utilizando aqui. Só que vale lembrar que quanto menor ele, menor vai ser a tensão que vocês vão poder botar aqui na entrada, ok? O LM5824 vai permitir que vocês botem a tensão até 44 volts, enquanto o 5817 já vai reduzir aí um pouco essa tensão, vai até aí uns 34 volts, certo? Para a nossa aplicação aqui já é o suficiente, ok? Então, entendido aí o básico do funcionamento deste componente, nós vamos para a bancada e vamos falar também mais algumas peculiaridades a respeito do mesmo. Então, pessoal, aqui estamos com a nossa montagem já feita. Estou utilizando 3 pequenos indutores. Cada um deles tem 100 microhenry, certo? Aqui nós temos um capacitor na entrada que serve para nós termos, né, o fornecimento de corrente instantânea para o circuito quando ele demandar. Temos aqui o positivo e o negativo proveniente da fonte de bancada. Aqui nós temos o LM2596, o diodo, os 3 indutores, um outro capacitor de 470 microfarads, um capacitorzinho de desacoplamento de 100 nano, um LED e um resistor de 330 para termos uma pequena carga no nosso circuito, né, e podermos medir também isso depois, o consumo de corrente na nossa fonte de bancada. Como está então a montagem? Aqui, o pino número 1, nós temos a alimentação. Então a alimentação está vindo por este fiozinho vermelho do outro lado aqui da placa, então recebendo a alimentação direta da fonte de bancada. O pino de número 2, ele é a saída do nosso LM2596. Então, já na saída nós temos os indutores. Então o diodo ele vai direto na saída do LM2596, então onde também estão ligados os indutores. Nós também temos aqui, ó, pessoal, no pino de número 3, o GND. No pino de número 4 nós temos a realimentação, vamos falar dela mais para frente. E no pino de número 5 nós temos o on-off. O on-off é bem interessante, ele pode ser utilizado quando você está adotando aí esse elemento com baterias, né? Aí você pode utilizar um pequeno diodo junto com um transistor para verificar se essa bateria tem a carga mínima para ligar o sistema, se a bateria não está descarregada, né? Afinal de contas, a gente tem que testar isto para não deteriorar a bateria, né? Aí o que acontece? Se o ON ele está em 0, o sistema está pronto para partir, ele liga. Se o ON está em 1, você tem alguma tensão aqui no ON, ele não vai ligar. Ele vai ficar desligado, protegendo a sua bateria.
Então ele é invertido, né? No nosso caso aqui, o ON está ligado junto no GND, como podem ver aqui no fiozinho amarelo, né? Temos esse outro amarelo aqui que vai lá para o outro lado buscando o GND, então, na protoboard. Assim, ele ficará sempre ativo. Agora, seguindo aqui, a partir da saída do pino de número 2, nós temos esses indutores, certo? Do outro lado dos indutores, nós temos um capacitor, que é o capacitor para filtragem. Esse capacitor aqui, vocês podem botar entre 220 e 470 microfarads. Esse capacitorzinho aqui é para eliminação de pequenos ruídos que ainda sobrem do chaveamento. E temos o feedback aqui, né? Que é a realimentação. Lá no fiozinho laranja, ele pega o nó que vem logo depois aqui dos indutores, né? É o nó intermediário dos indutores com o capacitor, que é a nossa saída, onde nós já temos aqui o sinal regulado de 5 volts. E ele vai lá, então, no pino de número 4 do LM2596. E aí, aqui, nessa saída, nós podemos ligar as nossas cargas, né? Nesse caso, temos um LED aí, que vai consumir alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha daqui um pouquinho quanto ele vai consumir. Então, eu vou energizar tudo, e vocês também terão agora a segunda câmera no osciloscópio. Então, aí está, temos aqui o osciloscópio. Eu vou conectar as ponteiras do mesmo no nosso sistema para vermos o funcionamento. Eu vou colocar a ponteira de número 1 diretamente na saída e a ponteira de número 2 vai na saída já regulada do nosso projeto aqui, né? Do nosso conversor DC-DC. Então é isso aí, podemos energizar tudo. E aí está. Aqui nós temos um nível de tensão no canal 2, né, que é de 5 volts. Vamos fazer algumas medições aqui. Então aí, ó, canal 2 nós temos uma média de 4.96, 99 volts. O sistema está realmente efetuando aí a regulagem, né? E está bom esse sinal, né? Ainda precisaria mais alguma filtragenzinha para melhorar aqui esse pequeno ruído, né? E aqui no canal 1, que nós temos antes da filtragem, nos indutores vocês podem ver o sinal em frequência, né? Aqui nós ainda temos algum ruído proveniente do próprio indutor, que é a reativa do indutor. O que acontece? O indutor, né, ele possui o que nós chamamos de reatância, assim como nós temos no capacitor. Temos uma reatância indutiva, que é o retorno das cargas ao circuito. Por isso que a gente precisa botar o diodo, para proteger o sistema, né, dos efeitos da reatância. Então, isto acaba gerando esse ruído todo aqui. O que nós temos aqui, então, pessoal, é um sinal de 150 kHz que está sendo filtrado a partir de um filtro RL e nos dá na saída um sinal estável na faixa dos 5 volts, né? E se nós aumentarmos a carga no sistema, ele vai compensar aumentando a largura do pulso para aumentar a tensão efetiva na saída e compensar as cargas, certo? Vamos dar uma olhadinha agora aqui na fonte de bancada. Nós podemos ver uma tensão de 7.9 volts com um consumo de aproximadamente 10 mA. Se eu baixar esta tensão, vocês verão que o consumo ele vai aumentar, né? Por quê? Nós estamos reduzindo a tensão em cima do sistema, logo ele vai compensar aumentando o duty cycle. 5.4 volts, então nós temos 20 mA, né? Por quê? Porque ele alterou o duty cycle do sistema, porque a nossa saída do nosso sistema aqui é de 5 volts, e conforme nós vimos no vídeo anterior, né, ele vai precisar de um duty cycle muito próximo aí de 100%, né, para conseguir manter. Assim, a corrente sobe. Mas se nós multiplicarmos os 20 mA por 5.4 volts, vamos ter uma determinada potência. E se nós aumentarmos a tensão, por exemplo, para 10 volts, essa corrente vai cair, mas a potência consumida vai se manter. E essa acaba sendo uma grande vantagem do uso do conversor DC-DC.
Diferente de um conversor linear, como o LM7805, que nós temos dissipação térmica em cima do sistema, né, ele continua consumindo. Né? O LM7805, por exemplo, se eu colocar este LED aqui e colocar uma tensão de 6,4 volts, ele vai consumir, em termos de corrente, a mesma coisa que se eu botar 12 volts. Porém, 12 volts consumindo 20 mA ou 6 volts consumindo 20 mA, a potência é muito diferente, né? Então, com um regulador linear, nós temos grandes perdas de potência por causa de dissipação térmica, enquanto utilizando um conversor DC-DC, as perdas elas são extremamente baixas, justamente porque utilizando o PWM, ele efetua a conversão de energia, né? Ele efetua essa conversão efetuando o chaveamento. Aqui nós podemos ver agora no osciloscópio de forma mais clara. Então, ó, aqui está, ó, pessoal, com um DUT muito próximo dos 90. Vou aumentar um pouco a tensão ali, vocês verão ele se reajustando. Vejam só, né? Aqui está ele se alterando. Esta oscilação aqui é por causa do efeito das reatâncias do capacitor, né? E aí nós temos o diodo efetuando a proteção devido ao spike que isso causa. E aí nós podemos aumentar cada vez mais essa tensão. E lá na fonte de bancada, nós temos a corrente cada vez menor, compensando então o aumento da tensão. Assim nós temos um sistema de altíssima performance, uma fonte de altíssima performance, baixo consumo elétrico, excelente para projetos que você necessita controlar muito a corrente que é consumida e baixar principalmente a dissipação térmica, uma vez que esse elemento terá uma dissipação tão baixa que não necessita de um dissipador de calor. E este foi o vídeo de hoje trazido pela Bobsim P&D. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e compartilha com seus amigos para ajudar com o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utilize os comentários do YouTube. E para não perder os próximos vídeos, assine o canal e clique aí na sinetinha. Também não se esquece de nos seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E caso você queira desenvolver algum projeto, pode entrar em contato com a Bobsim P&D através do e-mail contato@bobsim.com.br. Nós desenvolvemos projetos desde a sua concepção e levantamento de especificações até a entrega do protótipo, realizando todas as etapas de desenvolvimento de esquemático, layout de PCB e firmware. Também possuímos o serviço de consultoria para lhe auxiliar na tomada de decisões referente a projetos e sistemas. É isso aí, até o nosso próximo vídeo!